Olá pessoal, eu sou o professor José Tadeu e esse vídeo é para tentar introduzir a vocês as características bem básicas do aplicativo Wolfram Alpha, que, como eu expliquei no texto, é um aplicativo online e na sua versão mais simples, que é essa que nós estaremos usando, é gratuita. Ele tem opções pagas online, né, mas isso aí é só para quem quiser se aprofundar mais no software. Para aquilo que a gente necessita nessa disciplina, a versão básica é mais do que suficiente e ele pode ser aberto em qualquer browser, inclusive do seu celular. Então, em qualquer lugar que você tenha acesso à internet e um celular, você pode acessar o Wolfram Alpha e usá-lo, né, para os objetivos dessa disciplina, ou quando vocês se explorarem mais o aplicativo, vocês verão que ele é útil para todas as disciplinas de matemática. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é entrar no aplicativo, no site do Wolfram Alpha. Então, por exemplo, se você não sabe qual é o endereço, só escreva Wolfram Alpha no buscador do teu browser e o primeiro resultado que ele vai apresentar provavelmente é o site dele, aqui, www.wolframalpha.com. Então vamos entrar no site. Então essa é a página principal do Wolfram Alpha. Se vocês tiverem tempo, vocês podem explorá-lo em todas essas áreas aqui que ele é útil. Na verdade, são todas as áreas que tem a matemática como linguagem. Então, a própria matemática, você vê aqui que ele tem vários campos da matemática, em ciência e tecnologia, física, química, engenharia, computação, etc. Tem muito mais aqui nessas áreas do que ele mostra aqui. Sociedade e cultura, né, tudo aquilo que eventualmente possa ser traduzido em linguagem matemática nesses campos, e em assuntos gerais aqui também. Bom, o que nos interessa aqui, então, é a área de matemática, mas o que é interessante? O Wolfram Alpha, ele é baseado em inteligência artificial. Então, você coloca nesse campo aqui o que você calcular ou conhecer. Ele também te dá informações gerais sobre um dado assunto. Bom, e ele tenta interpretar o que foi que você escreveu na base de conhecimentos do aplicativo. Então, nós queremos aqui calcular probabilidades, ok? Então, vamos começar assim, probabilities for normal distribution. Então, veja, você pode escrever isso aqui sempre para calcular probabilidades de qualquer distribuição que você esteja interessado. Nós queremos a distribuição normal. Se você quiser qualquer outra distribuição, então basta você trocar isso aqui. Então, probabilities for, por exemplo, Q quadrado, que em inglês se escreve como Q square distribution. Então aí você vai ter todas ele vai abrir uma calculadora para você calcular então probabilidades nessa distribuição de Q quadrado, ou na distribuição de student, que em inglês se chama student t-distribution. Okay? Então você pode colocar probabilities for isso aqui, e aí você coloca aqui à direita a distribuição que você quer estudar. Okay? Então vamos voltar para a distribuição normal, que foi o primeiro caso que nós sentimos necessidade de usar então um software, ou mais antigamente as tabelas nos finais dos livros de estatística, onde tinham vários valores tabelados, quando os computadores não eram assim tão facilmente acessíveis e os programas que faziam esses cálculos não eram tão acessíveis. Então, com o Wolfram Alpha, todas aquelas tabelas se tornam obsoletas, né? Bom, então quando vamos clicar aqui no igual, para ele então calcular isso que nós pedimos. Ele vai apenas me abrir, nesse caso, uma calculadora especialmente feita para cálculos estatísticos aqui no software. Então, por exemplo, aqui está, né? Então,
veja o que ele está entendendo do que eu dei para ele. Ó. Aqui ó, é a Input Interpretation, como que ele entendeu o que foi dado. Então ele está calculando probabilidades para a distribuição normal. Ok. Bom, o que ele me dá como resultados? Aqui, por exemplo, eu coloquei ele já dá ele já começa apresentando com um exemplo dado. Então ele coloca aqui o ponto menos 1. O ponto menos 1 seria então o valor da variável aleatória menos 1. O que ele vai me dar como resultado? Ele vai dizer aqui então que ó, eu entrei com o valor de menos 1. Então ele vai me dar probabilidades, porque eu pedi para ele me calcular probabilidades. Então ele vai calcular a probabilidade de que uma variável aleatória normal, nesse caso aqui, como eu não especifiquei nem a média e eu não especifiquei o desvio padrão, ele vai me dar, vai considerar que essa distribuição normal aqui é a padronizada, aquela que tem média 0 e desvio padrão 1, ou também chamada variável normal reduzida, normal reduzida. Em inglês é Standard Normal. Então, ele vai considerar então que eu quero calcular probabilidades da distribuição normal padronizada. Então, com esse valor de menos 1, que ele já começou o exemplo com esse, ele vai dizer aqui, ó, qual que é a probabilidade aqui, de que a variável aleatória z assuma um valor menor do que menos 1. Aí ele vai dizer que é 0,1587, ou seja, 15,87% aproximadamente. Aqui, da mesma forma, qual que é a probabilidade de que a variável aleatória z assuma um valor maior do que menos 1? É isso aqui. Qual que é a probabilidade de que, em valor absoluto, a variável aleatória seja maior do que 1? Ou seja, qual que é a probabilidade de que ela seja maior do que 1 ou menor do que menos 1? E aqui, qual que é a probabilidade de que, em módulo, em valor absoluto, a variável aleatória assuma um valor menor do que 1? Então, isso significa que ela estaria assumindo valores entre menos 1 e 1. Qual que é essa probabilidade? 0,6827, ou 68,27%. Ok? Bom, aqui, quando essa probabilidade de que a variável assuma um valor menor do que um dado número é chamado o valor da probabilidade na cauda esquerda. É exatamente o que ele está mostrando aqui. Ó. Aqui ele está dizendo que está mostrando então a cauda esquerda. Tail é cauda, left esquerda. Então, aqui está o ponto menos 1, e aqui essa área achurada aqui no cálculo sob a densidade normal é a probabilidade de que a variável assuma um valor menor do que menos 1. Como essa distribuição é contínua, poderia ser menor ou igual, tanto faz, nesse caso. Então, essa área aqui, ele está dizendo que é 15,87%, 0,1587. Agora, se eu quiser visualizar aqui no gráfico, onde que está a área que corresponde a essa probabilidade segunda aqui, ó, da variável ser maior do que menos 1, que seria então a cauda direita, o valor P para a cauda direita, então eu vou aqui no gráfico e seleciono aqui no cantinho cauda direita, right tail. Então ele vai recalcular. Pronto, a cauda direita é isso. Qual que é a probabilidade de que a variável aleatória assuma um valor maior do que menos 1? É essa área que está representada aqui nessa região achurada. E se eu quiser que ele me dê essa área que corresponde às duas caudas, ou seja, a probabilidade de que a variável seja menor do que menos 1 ou maior do que menos 1, ou seja, essas duas primeiras juntas, me dá então a probabilidade chamada de dupla cauda. Então, essa probabilidade é de 31,73%, ou seja, existe 31,73% de chance de, ao escolher aleatoriamente ao fazer um sorteio de uma variável normal padronizada, ela resulta num valor que seja maior do que 1 ou menor do que menos 1. Essa probabilidade aqui, então, de 31,73% está representada então, nessas duas áreas achuradas. A soma dessas duas áreas vai dar esse 0,3173 ou 31,73%. Ok? E essa área interna aqui é o que ele chama aqui de confidence level. Depois, na inferência estatística com a professora Daisy, vocês vão ver então o que significa esse nível de confiança. Confidence, confiança, level, nível. Então, essa área aqui de que a variável aleatória assume um valor entre menos 1 e 1.
então é de 68,27%. Essa área aqui, então, é 60,6827. Vocês lembram que a área total sob o histograma, se eu somar essa área da esquerda, essa da direita, essa do meio, desculpe, e essa da direita, a área total tem que ser 1. Então essa área total aqui responde por 68,27% da área total sob o histograma. Bom, mas vamos mais agora diretamente ao que nos interessa. O que nos interessa é calcular probabilidades entre quaisquer dois valores. Por exemplo, lá no texto, nós tínhamos como um primeiro exemplo que nós usamos também o Wolfram Alpha, só que de uma outra forma. Depois eu posso fazer daquela forma também, mas vou fazer agora aqui usando essa calculadora. Qual que era a probabilidade de que a variável assumisse um valor entre menos 1 e 1,5? Então, veja, aqui como que eu vou indicar esses dois valores? Bom, vamos usar essa opção que está aqui, ó. Coloque um ponto final esquerdo e um ponto final direito. Então, qual que é a probabilidade dela assumir um valor entre dois valores? Então, eu clico então essa opção aqui. E aí ele me dá então qual que é o ponto na esquerda e qual que é o ponto à direita. Então, eu quero que o ponto à esquerda seja menos 1. Então, eu venho aqui e edito menos 1. Eu quero que o ponto à direita aqui seja 1,5. 1,5. Então, agora eu mando ele calcular. Então, agora ele me responde. Primeiro, ele me resume o que eu coloquei na entrada. Então, eu quero calcular probabilidades da distribuição normal. Quando eu não falo nada sobre a distribuição normal, é assumido que é a normal padronizada, é aquela que tem média 0, desvio padrão 1. E aí eu estou colocando então esses dois pontos, o menos 1 e o 1,5, e eu estou interessado lá no texto em encontrar a probabilidade de que a variável aleatória assuma um valor no meio, entre esses dois. Bom, o Wolfram Alpha, ele me dá todas as possibilidades. Primeiro, ele me dá a probabilidade de que a variável esteja só à esquerda do ponto esquerdo. Então essa que seria a cauda esquerda. Aqui no desenho, seria esse aqui, o left tail. Vamos ver? Então, ele está me dando, então, primeiramente, essa probabilidade aqui da primeira linha, ó, é de que a variável esteja à esquerda do menos 1, essa área. Depois, ele me dá também a probabilidade de que a variável esteja à direita de 1,5, que seria essa área aqui da cauda direita. Vamos vê-lo achurando aquela área da cauda direita. E ele deu um problema. Continuando, então, aqui nós tínhamos a área à esquerda, e agora aqui nós queremos ver ele achurar a área da região à direita. Então, nós aplicamos aqui o right tail, e ele me dá então essa área que corresponde à probabilidade de que a variável z seja maior do que 1,5. Está aqui, 1,5, e essa área corresponde a essa probabilidade. Aqui na terceira linha das probabilidades, ele me dá a probabilidade das duas caudas, de que a variável seja menor do que menos 1 ou maior do que 1,5. Então, essa probabilidade é 22,55%. Se a gente quiser vê-la representada aqui, então, são as duas caudas. Isso aqui significa externo. Externo é o intervalo de 1,5 a 2. De menos 1 a 1,5. Então, essa área externa aqui, ó. E o que a gente realmente queria está dado aqui no meio. Na última linha, desculpe, que é a probabilidade de que a variável aleatória esteja entre menos 1 e 1,5. Eu que ele escreve aqui como o intervalo interno. Okay? Então, essa probabilidade é 0,7745 ou 77,45%, e ela está representada então aqui nessa opção inner. Agora ele vai achurar essa área que nos interessa, que é essa aqui. Então veja, lá nos nossos slides, nós tínhamos então encontrado que a probabilidade de que a variável assumisse esses valores era exatamente essa, 0,7745 aproximadamente. Ok? Bom, agora suponha que a gente... Bom, aqui você pode colocar quaisquer dois valores. Qual que é a probabilidade de que ela esteja entre 0, por exemplo, e 2? Então, podemos calcular. Então, aí ele vai me dar a probabilidade de que a variável aleatória seja entre 0 e 2. Então, esse intervalo aqui é o que está representado aqui
figurinha. Também ele vai me dar as probabilidades de que ela esteja à esquerda do 0 e à direita do 2, ou à esquerda de 0 ou à direita de 2, que seria esse intervalo externo aqui. Ok? Então você pode colocar quaisquer dois valores que ele vai te calcular essa probabilidade. Basta você identificar o que você quer. Você só dá os pontos inicial e final e ele vai te dar todas as possibilidades e você vem aqui e escolhe aquele resultado que você está procurando. No nosso caso, a probabilidade de que Z seja entre 0 e 2. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de que Z seja maior apenas do que 2,5, né? Então, eu simplesmente posso pegar um único ponto, ó, um único ponto. Então, 2,5. Coloco aqui 2,5, que era o primeiro exemplo que ele nos mostrava, com outro valor. Então, mando ele calcular aqui ou clicando aqui igualzinho. Aí, então, ele me diz, 2,5 está dado aí. A probabilidade, ó, 2,5 está marcada aqui, vejam aqui essa parte em vermelhinho. Ele achurou a probabilidade de que a variável aleatória seja menor do que 2,5. Se eu quero aquela que seja maior do que 2,5, é a segunda linha aqui, ó. Z maior que 2,5, então é o valor da probabilidade, o valor P, da cauda direita, que é 0,00621, que seria, então, 0,6% aproximadamente. Que se eu quiser visualizá-la aqui como uma área achurada, seria então aquela área achurada aqui no finalzinho da cauda da gaussiana. Então, eu tenho aí aproximadamente 0,6% de chance da variável gaussiana normal assumir um valor aqui nessa regiãozinha aqui. Ok? Acima de 2,5. E você então pode explorar essas probabilidades aqui todas. Bom, tudo que nós vimos aqui valeu para normal padronizada, com média 0, desvio padrão 1. Mas nós podemos calcular todas essas probabilidades para uma normal qualquer, com qualquer valor da média e qualquer valor do desvio padrão. Nós precisamos apenas incluir, então, aqui na normal, um valor diferente de 0 para a média e um valor para o desvio padrão. Vamos ver aqui, média. Então, ele está perguntando, ó, a média da padronizada é 0. Se eu quero calcular com uma média diferente, eu coloco um valor diferente aqui. Então, por exemplo, eu quero calcular probabilidades para a normal que tem a média 1. E se eu também quiser incluir um desvio padrão, diferente daquele padronizado que é 1, por exemplo, desvio padrão 2. Então, agora a minha distribuição normal tem média 1, desvio padrão 2, e eu vou querer calcular qual que é a probabilidade de que ela assuma um valor maior do que 2,5. Então, eu mando calcular. Então, calculado. Então, aqui ele apenas resume o que eu informei. Eu informei uma distribuição normal com média 1, desvio padrão 2, eu quero calcular probabilidades em torno desse ponto 2,5. Então, por exemplo, a probabilidade de que a variável seja maior do que 2,5 está aqui na segunda linha, que é 0,2266, 22,66%. Vejam aqui a localização da normal aqui, ó. Agora ela tem média 1, está mais ou menos aqui, e tem desvio padrão 2, então ela é mais larga do que a normal padronizada. Okay? Então, a área achurada aqui, ó, é a probabilidade de que Z, a variável aleatória, seja menor do que 2,5. Essa aqui é a cauda esquerda. Se eu quisesse, como eu enunciei no início, a probabilidade de que Z seja maior é a segunda linha. A segunda linha aqui desse quadrinho está representada aqui, então, na cauda direita. Então, essa área à direita de 2,5. Então, essa aqui é a probabilidade agora para a variável normal, que tem média 1 e desvio padrão 2, a probabilidade de que essa variável assuma um valor maior do que 2,5. Está aqui. Da mesma forma, eu poderia ter calculado a probabilidade de que essa variável assumisse um valor entre dois valores dados. Então, eu teria que colocar valores à esquerda e à direita para formar intervalos. Então, veja, a média ainda é 1, o desvio padrão é 2. O valor à esquerda, por exemplo, eu vou colocar aqui 0. E o valor da direita, vou colocar 2,5. Né? Então, calcule.
Então, repetiu então aqui os dados que eu dei, média 1, desvio padrão 2, o ponto à esquerda é o 0 e o ponto à direita é 2,5. Ele vai me calcular a probabilidade em todos os intervalos definidos por esses dois pontos. Então, a probabilidade de que z seja menor do que 0, que é a cauda esquerda, está dada aqui, aproximadamente 31%. Vamos visualizar aqui no gráfico, cauda esquerda, que é left tail. Essa área dessa região aqui corresponde então à probabilidade aqui da primeira linha. É a probabilidade de que a variável aleatória assuma um valor menor do que 0. Agora, para z maior do que 2,5, então seria a cauda direita. Cauda direita, então, 2,5 está aqui. A probabilidade de que z seja maior do que 2,5 corresponde a essa área aqui, a direita de 2,5. A probabilidade de que a variável seja menor do que 0 ou maior do que 2,5. Então, que ela esteja aqui na cauda esquerda ou na direita. Então, seria a dupla cauda. Ou o intervalo externo. A região externa. Então, a região externa ao intervalo 0 a 2,5 é essa aqui. Então, a soma dessas duas áreas me daria a probabilidade de que a variável seja menor do que 0 ou maior do que 2,5. E, finalmente, se a gente quiser calcular a probabilidade de que a variável esteja entre 0 e 2,5, seria esse intervalo interno. Ele calculou que é aproximadamente 46,5%, ou 0,46%. E essa probabilidade aqui está representada nessa área aqui. Ok? Então, eu posso colocar qualquer valor de média e desvio padrão para normal, e depois quaisquer valores para os pontos à esquerda e à direita, e calcular. Ele vai me dar todas as probabilidades em todas as regiões definidas por esses dois pontos. Então, sugiro que vocês testem essa calculadora aqui para vários valores. Se você não quiser dois pontos, né, para fazer esses intervalos do meio, o esquerdo e o direito, você pode usar só um ponto, que seria então essa opção aqui, ó, use endpoint, apenas um endpoint, né? E aí você então simplesmente indica, né, qual ponto que você quer calcular a probabilidade. Por exemplo, 1, né? Média 0, desvio padrão 2, e ele vai calcular então a probabilidade de que a variável seja maior do que 1 ou menor do que 1. Vamos ver. Então aqui a probabilidade que seja menor do que 1 é meio, maior do que 1 também é meio, porque 1, claro, 1 é a média da normal. Como a distribuição normal é simétrica em relação à média, a probabilidade de que ela assuma um valor maior do que a média é igual à probabilidade de que ela assuma um valor menor do que a média, e, portanto, ambas têm que ser iguais a meio. Ok? Então, aqui eu tenho left tail e o right tail. Ok? Ok. Bom, agora nós poderíamos repetir esse procedimento, né, para qualquer outra distribuição. Por exemplo, vamos para a distribuição Q quadrado. Então vamos voltar aqui no cabeçalho aqui da linha digitável do Wolfram Alpha e vamos pedir probabilidades para agora uma outra distribuição, para a distribuição Q quadrado, que em inglês se escreve Q square. Q é o nome daquela letra grega que parece um X meio estilizado. Q square, e o square é quadrado. Probabilidades para a distribuição Q quadrado. Então, vamos mandar ele abrir a calculadora própria para a distribuição Q quadrado. Então, na distribuição Q quadrado, como vocês estão lembrados, você precisa, para definir essa distribuição Q quadrado, você precisa definir o número de graus de liberdade, que lá no nosso texto nós representamos pela letra N, o número de graus de liberdade da distribuição Q quadrado. Então, aqui ele colocou já um exemplo com 10 graus de liberdade. Graus de liberdade, em inglês, se escreve degrees of freedom. Degrees, graus. Freedom, liberdade. Ok?
Então, a distribuição Q quadrado, ela só é definida para x positivos, ok? Então, aqui ele já deu um exemplo, né, com 1.4. Então, quais são as propriedades da distribuição Q quadrado? Quais são as probabilidades em torno, né, à direita e à esquerda de x igual a 4? Então, aqui ele está dizendo que esse aqui é o símbolo de Q quadrado, que é o nome da variável. Então, a probabilidade de que a variável Q quadrado seja menor do que 4, que seria a cauda esquerda, é 0,05, 5,3% aproximadamente, que é o que está representado aqui, ó, nesse gráfico. Essa área aqui, ó, então, a probabilidade de que Q quadrado seja menor do que 4 é essa área aqui à esquerda do 4 no gráfico, sob o gráfico da densidade da distribuição Q quadrado. Da mesma forma, a probabilidade de que a variável Q quadrado assuma um valor maior do que 4 seria então essa área à direita que nós podemos visualizar aqui no right tail. Então essa área à direita. Depois, probabilidade de que ela seja menor do que 4 ou... Bom, esses outros dois intervalos aqui da linha terceira e da linha quarta, em princípio, não nos interessam. Okay? Então, nós estamos interessados nesses dois tipos aqui. Muitas vezes na distribuição Q quadrado, então você está interessado exatamente nisso, em calcular, por exemplo, qual que é a probabilidade de que a distribuição de Q quadrado seja maior do que um certo valor. Lá nos problemas de inferência, normalmente é esse o problema que você estaria interessado. Qual a probabilidade de que a Q quadrado seja maior do que um dado valor? Então você coloca aqui o valor, e nesse caso aqui, esse valor seria o que está aqui na segunda linha. A probabilidade de que Q quadrado seja maior que 4 é isso aqui. Ok? Então, por exemplo, vamos pôr aqui um outro valor, vamos pôr aqui um valor 15, por exemplo. Qual que é a probabilidade de que a variável Q quadrado assuma um valor maior do que 15? Você manda calcular. Ele deu um erro aqui, vou rodar novamente. Ok, está aqui. Então, a probabilidade que a variável Q quadrado seja maior do que 15, então seria a cauda direita. Novamente um erro, um momentinho. Ok, então, agora vamos aqui novamente para a cauda direita. E aí eu tenho então a probabilidade de que a variável Q quadrado assuma um valor maior do que 15. Se eu quiser então calcular agora a probabilidade da variável Q quadrado entre dois números dados, então eu uso novamente aqui os dois pontos, o ponto à esquerda e o ponto à direita. Clico aqui. Então eu posso, com os mesmos 10 graus de liberdade, eu vou escolher aqui, por exemplo, 1 e 10, por exemplo. Tá? Então, ele vai calcular as probabilidades em todos os intervalos definidos por esses dois pontos extremos 1 e 10. Então, aqui nós temos que Q quadrado menor do que 1 vai ser um número muito pequenininho, 1,7 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, aqui no gráfico quase não dá para ver. O número 1 está aqui em vermelho, praticamente a área aqui é muito pequenininha, muito próxima de zero, que é esse número bem pequenininho aqui, 1,7 vezes 10 a menos 4. Então, essa aqui é a cauda esquerda, a esquerda do menos 1. A cauda à direita do 10, então a cauda direita, então teria a probabilidade de 44%, que seria essa área da cauda à direita do 10, então é 0,44, está aqui. Agora, a esquerda do 1 ou a direita do 10, que seria então a região externa. Então está representada aqui, praticamente é só a área à direita do 10, porque a esquerda do 1 é extremamente pequenininha, a área é quase zero, como a gente já viu antes. E a área interna, ou seja, para a variável Q quadrada entre 1 e 10, então estaria representada aqui no gráfico como área interna entre 1 e 10. Então é só essa área que começa em 1 aqui e termina em 10. Podemos agora, mais um exemplo, ao invés da Q quadrado, podemos trabalhar com a distribuição T de student. Student T distribution. Então, ele vai abrir a calculadora para a distribuição de student.
Então, novamente, como vocês se lembram, a distribuição de student ela também tem caracterizada por um parâmetro chamado graus de liberdade. Então, você informa a quantidade de graus de liberdade. Só para variar, vamos por aqui então uma student com 11 graus de liberdade, né? E vamos calcular então aqui, vamos escolher um ponto 2.6, por exemplo, e vamos pedir para ele me calcular probabilidades de que a variável de student assuma um valor, né, à direita de 2.6 ou à esquerda de 2.6. Vamos mandar calcular. Então, 2.6 está aqui marcado em vermelhinho aqui no gráfico, aqui embaixo. Nessa tabela, então, aqui das probabilidades, então a probabilidade de que a variável t de student, que representa pela letra t, seja menor do que 2.6, é a cauda esquerda de 2.6, então é 0,9877, aproximadamente 98,8%, quase a área total sob a função densidade de probabilidade, que nós visualizamos aqui no gráfico, ó, toda essa área achurada aqui. A probabilidade de que a variável de student seja maior do que 2.6, que é a área da cauda à direita, então é aproximadamente 1,2%. É essa segunda linha aqui. Então, para visualizá-la no gráfico, right tail, então é essa área aqui, ó, que está à direita então do número 2.6, essa pequena área aqui que corresponde então a 1,2% da área total sob o gráfico da função densidade de probabilidade. Depois, a probabilidade de que em módulo a variável seja maior do que 2.6, ou seja, que ela seja maior do que 2.6 ou menor do que menos 2.6. Então seria a probabilidade de duas caudas. Novamente deu um problema, vou rodar novamente. Rodando novamente para a área que representa a probabilidade de duas caudas. Então, são essas duas pequenas áreas aqui. Então, seria aproximadamente 2,5% a probabilidade de que a variável t de student assuma valores, então, acima de 2.6 ou abaixo de menos 2.6. E essa área, a probabilidade de que ela assuma um valor entre menos 2.6 e mais 2.6, que seria essa área interna aqui, chamada nesse caso de intervalo de confiança. Vocês vão ver novamente lá na inferência estatística com a professora Daisy o que é intervalo de confiança. E aí vocês veem então que essa probabilidade aí é a probabilidade de que a variável assuma um valor dentro desse chamado intervalo de confiança. E vamos agora ver a nossa última distribuição contínua, distribuição F, chamada de Fisher-Snellicor. Em inglês, ela é chamada também de F-ratio, que é a distribuição do raio da razão F. Então, as probabilidades para a distribuição, eu troco student t por F, para a distribuição F, e mando, então, ele me abrir a calculadora. Então, ele abriu. Como você viu nos livros textos, nos nossos slides, a distribuição F ela tem duas variáveis que são chamadas graus de liberdade. Uma ele fala grau, a primeira é chamada, que nós chamamos lá no texto de N1, é graus de liberdade do numerador, e N2 é graus de liberdade do denominador. Porque a distribuição F, quando vocês forem ver lá a inferência, a variável aleatória que tem essa distribuição, ela é caracterizada como uma razão entre duas outras variáveis aleatórias. Então, aqui tem a do numerador, tem um número de graus de liberdade, e a do denominador também. Então, esses graus de liberdade são chamados de do numerador e do denominador. No nosso caso aqui, o que importa é apenas que o que nós chamamos de N1 é o que ele chama aqui de graus de liberdade do numerador. E que o que lá no texto nós chamamos de N2 é o que ele chama aqui de graus de liberdade do denominador. Então, você pode colocar o que você quiser aqui, então 7 graus de liberdade no numerador, por exemplo, 6 graus de liberdade no denominador, e você pode fixar então um ponto para que ele calcule as probabilidades de que a variável f assuma um valor maior ou menor do que esse
valor 1 aqui que nós informamos. Vamos mandar calcular. Então, ele calculou então a probabilidade de que a variável f seja menor do que 1, que é a cauda esquerda, é 49,18%, que seja maior do que 1 é aproximadamente 51%, né? E aí, esses outros valores aqui não nos interessam no momento. Então, vamos apenas ver aqui o gráfico. Aqui está o valor 1, o que ele me deu é a cauda esquerda, então que tem essa probabilidade aqui, ó, da cauda esquerda de 49%, é a probabilidade de que a variável f assuma um valor menor do que 1. Essa é a cauda esquerda. Agora vamos ver aqui a cauda direita, que é a probabilidade de que a variável f assuma um valor maior do que 1. Está representada aqui então por essa área, e essa área pela tabelinha equivale a 50,82% da área sob o gráfico da densidade da função, da função densidade de probabilidade da f. A área sob o gráfico da função densidade de probabilidade da variável com distribuição f. Só para dar aqui algum outro exemplo, então nós podemos pôr aqui, por exemplo, f10, vamos pegar um número um pouco menor aqui, 4, por exemplo. Se colocar aqui o f igual a 4, mandar calcular. Então, se estiver interessado na probabilidade de que a variável seja maior do que 4, bastaria então eu ver aqui qual que é o valor aqui na cauda da direita. Novamente o problema, rodando novamente, procurando a probabilidade de que a variável f assuma um valor maior do que 4, que seria a cauda da direita. Então está aqui. Então, esse tipo de probabilidade você vai ver bastante nos testes de hipóteses na parte de inferência estatística da professora Daisy. Então, toda vez que você precisar calcular suas probabilidades com as variáveis normal, t, q quadrado ou f, você pode usar tranquilamente aqui o software. Da mesma forma, você sempre pode usar aqui dois pontos, né, o ponto à esquerda e o ponto à direita, clicando então nessa opção aqui. E você pode calcular a probabilidade dessa variável, né, entre dois pontos quaisquer. Por exemplo, aqui ele está anotado a probabilidade de que a variável seja maior do que 1 e menor do que 3, que seria então esse intervalo interno, e aqui ele diz que essa probabilidade aqui é 0,4073, ou seja, aproximadamente 41%. Bom, até agora nós vimos aplicações então diretas que nessa nossa parte do curso aqui basicamente responde por boa parte das atividades que você vai ter que fazer em calcular probabilidades dada uma certa distribuição. Só para complementar um pouco, isso aqui não vale apenas para distribuições contínuas. Você pode, por exemplo, colocar aqui a distribuição de Poisson, que nós vimos na unidade 1. Então, vamos calcular probabilidades para a distribuição de Poisson. Então, a distribuição de Poisson é caracterizada por um único parâmetro, que, como nós vimos, é a própria média da distribuição. Então, por exemplo, se eu quiser calcular aqui a distribuição de Poisson para uma média de 4, então eu coloco 4 aqui nessa parte da média da distribuição de Poisson, e aqui eu vou fixar um ponto qualquer, por exemplo, o ponto 6. Então, isso aqui então me daria a probabilidade de que a variável de Poisson assuma um valor maior do que 6, ou menor do que 6, ali embaixo, depois a gente vai ver, quando essa distribuição tem média 4. Então, se eu vou mandar calcular, ele vai me dar todos esses valores. Então, a probabilidade de que a variável seja então menor do que 6, ó, está dada aqui, ó, é 643 sobre 15 e a quarta. Esses valores aqui você pode depois aproximá-los, né, usando aproximações decimais, né? Mas ele está dando o resultado exato, né? Então, a probabilidade de que x seja exatamente igual a 6, essa é uma variável discreta, então ela tem uma probabilidade de que ela seja exatamente igual a um dado valor, é 256 sobre 45e elevado à quarta.
onde esse E é o número E. E a probabilidade de que x seja maior do que 6 é 9e² menos 437 dividido por 9e². Esse é o resultado exato. Ok? E aqui ele está representando, né, quais são essas probabilidades. Aqui é a função de probabilidade da distribuição de Poisson, como nós já vimos nos slides. E aqui então a probabilidade de que x seja menor do que 6, é o que está marcado aqui, ó, é a probabilidade de que x seja 0, 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ok? A probabilidade de que x seja maior do que 6 é a probabilidade de que x assuma o valor 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a probabilidade de que x seja exatamente igual a 6 é exatamente esse ponto aqui em cima do 6. Porque vocês se lembram que a função de probabilidade de uma variável discreta me dá exatamente o valor da probabilidade para que a variável assuma cada um de seus possíveis valores. Podemos, por exemplo, aqui colocar 2 pontos, né, a esquerda e a direita, aí eu deixo para vocês brincarem aí com o aplicativo e tentarem vários pontos à esquerda e à direita, vários intervalos e calcularem a distribuição de Poisson com diferentes médias, etc. Nós podemos agora, por exemplo, vamos ver uma outra variável discreta, a variável binomial. Binomial distribution. Então, aqui, number of trials é o número de ensaios de Bernoulli. Lembre-se que a distribuição binomial, a variável binomial, ela mede o número de sucessos em uma certa quantidade de ensaios independentes de Bernoulli. Então aqui é o número de ensaios e aqui a probabilidade de sucesso em cada um desses ensaios independentes. Então, por exemplo, aqui equivaleria, esse exemplo aqui poderia representar 10 lançamentos de uma moeda honesta. Veja, a moeda honesta tem uma probabilidade de sucesso, da cara, por exemplo, de meio. E a probabilidade de fracasso também vai ser meio, obviamente. Então, com a probabilidade de sucesso de meio e 10 lançamentos da moeda, vamos ver qual é a probabilidade de que eu tenha mais do que 4 sucessos, ou menos do que 4 sucessos, ou exatamente 4 sucessos. Vamos ver, vamos calcular. Então, ó, a probabilidade de que eu tenha menos do que 4 sucessos é 11 por 64. A probabilidade de que eu tenha exatamente 4 sucessos é esse número, 105 por 512. E a probabilidade de que eu tenha mais do que 4 sucessos é 319 por 512. Nesse caso aqui, ele me deu essa opção aqui para obter resultados aproximados dessas frações. Então, eu clico aqui para ter mais sensibilidade a respeito dos resultados. Então, aproximadamente 17% de probabilidade de que eu tenha menos do que 4 sucessos, 20% de que eu tenha exatamente 4 sucessos e 62% a probabilidade de que eu tenha mais do que 4 sucessos. Okay? E aqui está o gráfico, então, da função de probabilidade da variável discreta binomial com média igual a caracterizada por 10 ensaios de Bernoulli, cada um deles com sucesso, com probabilidade de sucesso meio. Ok? Como vocês se lembram lá da média da distribuição binomial, a média é igual ao produto entre a quantidade de ensaios, a quantidade de tentativas, né, que eu faço, e a probabilidade de sucesso em cada uma delas. Então, nesse caso, 10 vezes meio me dá 5. Então aqui você observa que essa distribuição é bem simétrica em torno do ponto 5. Ok? Ok. Então, em todas essas distribuições por enquanto, vocês viram então como calcular probabilidades dados valores da variável. Dado um valor, você calcula a probabilidade da cauda esquerda e da cauda direita. E dados 2 valores, você calcula a probabilidade de que a variável esteja no intervalo interno, na cauda esquerda, na cauda direita, ou no intervalo externo, que é a união das caudas direita e esquerda. Agora nós podemos apresentar a vocês como calcular
os valores críticos, especialmente associados com as distribuições normal, Q quadrado, T de student, F, nos testes de hipóteses. Bom, então vamos voltar novamente para a nossa velha conhecida normal. Então vamos voltar para a calculadora para a distribuição normal. Bom, na distribuição normal agora nós vamos então não vamos colocar nenhuma média nem um desvio padrão diferentes, então por enquanto vamos trabalhar com a normal padronizada. Só que vamos usar agora essa opção aqui que nós não usamos ainda até o momento, nós não mostramos como usá-la, que é probability. Quando você clica aqui, ele não vai mais te perguntar sobre os valores de x, mas ele apenas vai te perguntar uma probabilidade. O que é isso aqui? Então, lá no nosso quando a gente introduziu, fez uma introdução à inferência estatística no final dos nossos slides da unidade 2, então nós vimos que em um momento você procura, para aquele exemplo da estimação da média de uma população através da média amostral, que seria no nosso slide 44, nós tínhamos então que calcular, dado um gama, que era uma probabilidade, qual que era o valor crítico da variável normal padronizada, que caracterizava um intervalo que ia de menos aquele valor crítico até mais aquele valor crítico, de maneira que a probabilidade de que a variável estivesse dentro daquele intervalo fosse igual a gama. Okay? Esse gama, naquela aplicação, era chamado então de nível de confiança. Bom, normalmente nas aplicações mais elementares de testes de hipóteses, nós assumimos que o nível de confiança é 5%, ou em testes um pouco mais restritivos, 1%. Então, o nosso interesse aqui é mostrar então como calcular aqueles valores críticos para um dado nível de confiança, que seria essa probabilidade. Então nós vamos colocar aqui na probabilidade, por exemplo, 5%, que é 0,05. Então, como eu não vou incluir média nem desvio padrão, então ele vai calcular isso tudo em relação à normal padronizada. Ok, então, agora, se você olhar lá para a página 44 dos nossos slides, das notas de aula, você vai ver então que o que nós estávamos procurando lá era qual é o valor crítico de tal maneira que a probabilidade da variável normal padronizada estar entre menos aquele valor crítico e mais aquele valor crítico fosse igual a 5%. Então, ele nos dá aqui. Se eu pegar como 5%, apenas como uma cauda esquerda, então ele vai me localizar, vejam aqui o gráfico embaixo, ó, ele vai me localizar qual que é a cauda esquerda que me define uma área de 5%. Então ele vai me dizer que é aquele ponto cujo valor é menos 1,645, estaria mais ou menos aqui. Esse ponto aí faz com que a área à esquerda desse ponto seja 5%. Por outro lado, se eu estivesse procurando qual que é o ponto à direita de tal maneira, qual que é o ponto cuja área à direita dele seja de 5%, então esse valor aqui seria 1,645. Agora, como lá no exercício que nós tínhamos, nós queríamos quais eram os dois pontos aqui, a direita e a esquerda, de tal maneira que a soma das duas áreas fosse 0,05, ou seja, 5%. Então, nós queremos ver a dupla cauda. Então, veja, quando a variável é maior do que isso, ou menor do que esse ponto aqui à esquerda, então a probabilidade é de 0,05%. Ok? Então, agora, não, isso aqui não nos interessa.
tilt-tail. Lá naquele nosso exemplo, o que nós colocamos? Nós colocamos nós estabelecíamos uma probabilidade de que a variável estivesse no intervalo do meio. Okay? Naquele caso em particular, como a gente queria falar em intervalos de confiança, então nós queríamos uma região em que a variável aleatória tivesse uma certa probabilidade de estar ali dentro. Ora, se ela estar aqui fora é de 5%, a probabilidade dela estar aqui dentro é de 95%. Então, naquele exemplo da página 44, nós queríamos, então, um intervalo de confiança de 95%. Ora, se eu colocar aqui o intervalo de confiança, ele apenas vai me construir um intervalo de confiança de 5% e não de 95%. Para isso, então, eu tenho que ir lá em cima e colocar o intervalo de confiança de 95%. Uma probabilidade de 95%. Então, agora, ele vai me dizer o seguinte, 95%. Se eu quiser apenas uma região à esquerda, uma cauda esquerda com 95% de probabilidade, é tudo isso aqui. Se eu quiser uma cauda direita com 95% de probabilidade, vai ser isso aqui. Tá? Vai ser esse valor. Agora, se eu quero um intervalo de confiança de 95%, confidence level, aqui, então ele vai me dar então, daqui até aqui. Ele me diz que essa área aqui tem 95% de chance de ocorrer um valor da variável que está nesse intervalo aqui, da variável normal padronizada. E veja então que esse intervalo aqui, para a variável aleatória C estar entre um valor e outro valor cuja área total aqui seja 95%, esses valores extremos têm que ser 1,96. Então, 1,96, aqui é mais 1,96, aqui é menos 1,96. Isso aqui é, então, o intervalo de confiança de 95%, que é a probabilidade de que a variável aleatória esteja entre esses dois números. Naquela aplicação, é a probabilidade de que a média amostral estivesse, então, entre esses dois números. A média amostral escalonada pela raiz quadrada de n, bem lembrando. Okay? Então, o fato é, dado uma distribuição normal, você pode calcular a probabilidade de que ela... você pode estabelecer uma probabilidade aqui e depois calcular quais são os valores que caracterizam uma área que tem aquela probabilidade. Então, ele pode me dar uma cauda esquerda com aquela probabilidade, que eu coloquei ali. Ele pode me dar uma cauda direita com aquela probabilidade, ou seja, uma área à direita de algum número, cuja área tem aquela probabilidade, então daí ele me especifica quem que é aquele número, e uma área à esquerda e outra à direita que tem aquela probabilidade, ou seja, então aqui ó, somando a área da direita e a área da esquerda tem essa probabilidade, e esse número aqui então seria o que? Aqui na região de duas tilt-tails, duas caudas, seria 0,063 aqui o da direita e menos 0,063 o da esquerda, que seria essa terceira linha, e a região de intervalo de confiança, ou seja, entre esses dois números que tem 95% de área. Então esses dois números são menos 1,96 e mais 1,96. Ok? Mais um exemplo, nós podemos calcular isso para a distribuição de student. Então, student distribution, abro o calculador aqui de student. Então, novamente, eu vou escolher aqui a opção probabilidade. Então, aqui para distribuição de student com 10%, 10 graus de liberdade, se eu estabelecer aqui então uma probabilidade de 95%, né? Normalmente, isso aqui é para calcular intervalos de confiança nos problemas de inferência. Então, ele vai me construir áreas com 95% de probabilidade da variável estar dentro daquelas regiões. Então, nesse caso aqui, então, se eu quero uma cauda esquerda, ele vai me dizer o quê? Quem que é esse número aqui? Quem é o número cuja área à esquerda dele, sob a distribuição de student, seja igual ao número que eu informei lá. Aquela probabilidade que eu informei, de 95%. Então, ele me diz que esse número aqui é 1,81. Então, 1,81 é esse número cuja área esquerda dele, sob a distribuição de student, é de 95%.
Da mesma forma, ele pode me construir uma cauda direita, deu problema, novamente, rodando novamente, a cauda à direita, que tem a probabilidade de 95%, e eu posso mostrar aqui então um intervalo de confiança, ou seja, ele vai me dar dois números que estão aqui e aqui, que eu posso ver pela tabela que esses dois números então são mais 2.228 e menos 2.228, porque o módulo da variável de student tem que ser menor do que isso. Então a variável tem que estar entre menos esse número e mais esse número. Então ele me deu esses números que fazem com que a probabilidade de que a variável esteja dentro desse intervalo é de 95%. Por outro lado, eu posso variar aqui os graus de liberdade e variar essas probabilidades. Posso dar aqui 2 pontos também, por exemplo, vamos escolher aqui 2 pontos para ele calcular a probabilidade sobre a distribuição de student. Tá, isso aqui a gente já tinha visto, me desculpe. Podemos ver exemplos aqui com a distribuição F. Então, vamos variando aqui os números de graus de liberdade, do numerador e do denominador, o N1 e o N2 da distribuição F. Podemos colocar aqui a probabilidade, para a gente calcular, estabelecer uma probabilidade e ele definir quais regiões terão então aquela probabilidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui novamente, então 95%. Normalmente, quando eu estou interessado em intervalos de confiança, 95%. Então, ele me diz aqui, então aqui uma cauda esquerda, o valor que me define uma cauda esquerda com probabilidade de 95% de ocorrer é o valor 6.256. Está aqui. Ou seja, a probabilidade de que a variável f seja menor do que esse valor é 95%. Da mesma forma, se eu quiser ver a cauda direita, que estaria aqui, ó, o valor seria 0.193. Ou seja, a probabilidade de que a variável f seja maior que 0.193 é de 95%. Está aqui. Eu posso mudar aqui, então, agora outra probabilidade, vou colocar 5%. Ele vai me construir, então, regiões com probabilidade de 5%. Então, uma cauda esquerda com probabilidade de 5% é definida, então, por esse valor de 0.193. A probabilidade de que a variável seja menor que esse valor é 5%. Se eu quiser a região da cauda à direita, então eu visualizo aqui, eu sei que esse valor então que vai me dar uma cauda direita é 6.256, está aqui. Então a probabilidade de que a variável f assuma um valor maior do que 6.256 é os 5% que eu especifiquei. Então esse valor que define esse intervalo é 6.256. A gente chama esses valores, então, determinados em função dessas probabilidades, de valores críticos da distribuição, que serão um conceito muito usado na parte de inferência estatística nos chamados testes de hipóteses. Ok, então, tendo visto como calcular probabilidades para valores dados em várias distribuições, e também tendo visto como calcular intervalos que tenham probabilidades dadas, usando essas calculadoras, agora vamos ver explorar um pouquinho mais as capacidades do Wolfram Alpha para as distribuições. Eu gostaria apenas de mostrar mais uma delas. Por exemplo, se eu tiro aqui o probabilities for, eu só coloco o nome da distribuição, aplico um Enter, ele vai te dar aqui um catálogo sobre essa distribuição. Então, por exemplo, sobre a distribuição F. Então ele está dizendo aqui ó, que a distribuição F, então, ela tem essa média, ela tem essa moda, esse desvio padrão, essa variância, esse skewness, que é a assimetria, que nós não vimos aqui no nosso curso, né? E ele tem essa probabilidade, essa função densidade de probabilidade, que é o que nós chamamos no curso de FDP, em inglês é PDF, Probability Distribution Function, nós chamamos de função densidade de probabilidade em português.
que é escrita de uma maneira levemente diferente da nossa. Nós escrevemos com raízes quadradas, ele escreve com potências fracionárias, mas o resultado é exatamente o mesmo. Okay? E aqui é interessante porque você pode visualizar o comportamento dos gráficos dessa densidade de probabilidade para valores distintos, então, desses graus de liberdade N e M. Da mesma forma aqui para a função de distribuição ou probabilidade acumulada, que em inglês é chamada de CDF, que seria Cumulative Distribution Function, função de distribuição acumulada. Ok? Então, aí ele te dá os vários percentiles, que vocês já devem ter visto lá em estatística, né? Então, o 10º percentil seria aquele valor que faz com que 10% dos valores fiquem acima dele e assim por diante. Bom, abaixo dele, desculpe. Então, você, por exemplo, pode ver aqui as propriedades da distribuição exponencial. Então, exponential distribution. Então, aqui, distribuição exponencial, média 1 sobre... com essa forma aqui de escrever, lambda n menos lambda x. Esse símbolo x aqui é apenas uma forma que eventualmente ele não interpretou direito o que é o x, ele escreveu como símbolo x, mas é lambda n menos lambda x. Né? Então, a média é 1 sobre lambda, a moda é 0, o desvio padrão 1 sobre lambda, a variância 1 sobre lambda ao quadrado, etc. Então, você tem vários gráficos aqui para vários valores diferentes de lambda, né? E assim por diante. Então você tem como se fosse um catálogo da distribuição quando você simplesmente coloca o nome dela aqui e aí o Wolfram Alpha vai te dando várias informações que ele dispõe sobre aquela distribuição. Por exemplo, sobre a distribuição normal. Isso aí, ele te diz então a distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma. A média é 1000. A moda também é 1000, o desvio padrão é sigma, a variância é sigma ao quadrado, etc. Ele te escreve aqui qual que é a função necessária de probabilidade. Né? Esse símbolo x interpreta só como x, né? n menos x menos μ ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 2π sigma. Isso aqui é a forma da distribuição de probabilidade. E aqui vários gráficos, então variando a média e variando o desvio padrão. Quando você varia a média, você muda a posição desse ponto mais alto da distribuição, que corresponde à média dela, e também à moda. Ok? Então é isso, pessoal. Por enquanto era isso. Explorem bastante esse aplicativo. Ele faz coisas maravilhosas, né? Não só em estatística, mas em cálculo diferencial integral, em álgebra, no que você imaginar. Okay? Mas usem-no bastante aqui na disciplina de estatística para fazer esses cálculos dessas probabilidades. Qualquer dúvida, escrevam para a nossa tutora, Isabelle, e eventualmente ela me repassa aí alguma coisa que eventualmente tenha ficado por resolver para que eu possa ajudar vocês no uso então desse software e em qualquer dúvida a respeito da disciplina. Ok? Façam um bom uso e bom trabalho.